Olá, povo de Deus! Nesse dia 31 de maio de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Crônicas, capítulos 15, do versículo 1 ao 29, que está escrito assim na palavra de Deus. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha lhe preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, e os filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porque porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Remã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal, e Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sobre o seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto
ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido disso. E Berequias e Eucana eram porteiro da arca. E Sebanias e Josafá e Netanael e Amazai e Zacarias e Benaías e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiro da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitãos dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novelhos e 7 carneiros. E Davi, vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que, após o acontecimento que teve da arca, de Davi transportar a arca e deixar a arca na casa de Obed-edom, que o destino seria levar a arca até a cidade de Davi, né? E mais aconteceu ali de ser ferido ali por tocar na arca. E a Bíblia diz que após aquele momento, Davi ali começa a temer e fica com medo de levar a arca para a cidade de Davi e leva a arca para a casa de Obed-edom. E ali a casa de Obed-edom é grandemente abençoada. E ali ficou por 3 meses, e depois disso, Davi decide levar a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, aonde estava a cidade de Davi. E a palavra do Senhor diz que ali começou novamente toda a preparação para que a arca do Senhor ela fosse movida daquele lugar, com todo o cuidado necessário. Porque o que eu compreendo nessa palavra, nessa passagem, é que eles não podiam levar a arca de qualquer maneira, porque eles estavam carregando a arca aonde habitava a presença do Senhor. Então, na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada com Deus, eu compreendo que nós também não podemos fazer de qualquer maneira a obra do Senhor. Nós não podemos caminhar de qualquer maneira. Nós temos que ter zelo pela obra do Senhor. Nós devemos não somente ter zelo, mas responsabilidade também. Davi começa a preparar tudo novamente. Os cantores, os instrumentos musicais, os sacerdotes, os levitas, porque a ordem do Senhor era: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Deus havia elegido os levitas para carregar a arca. Por isso que Uzá tocou e morreu, porque ele não tinha autorização de tocar. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali, caminhando com alegria, carregando a arca do Senhor, Davi, ele começa ali a sentir a presença de Deus. Ele começa a sentir a alegria do Senhor.
Porque as pessoas pensam muitas vezes que servir a Deus é viver uma vida de tristeza, é viver uma vida de luto. Não, servir a Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem sentir essa alegria ou não conseguem chegar ao objetivo de ter o prazer de servir a Deus porque fazem a obra de qualquer maneira. Fazem a obra do Senhor relaxadamente. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos ter prazer em servi-lo. E a Bíblia nos mostra que aqui eles começaram a carregar a arca do Senhor com todos os instrumentos musicais e tudo muito bem feito. Obed-Edom ali participando, que tinha sido abençoado a casa dele, toda a casa dele, tudo que ele tinha foi abençoado enquanto ele estava ali. E depois o que acontece? Davi estava ali, não estava, tinha perdido ali o seu amigo Uzá, mas naquele momento ele estava ali carregando a presença do Senhor, carregando a arca da aliança, e ali ele estava sentindo o poder de Deus, ele estava sentindo a alegria do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Ele começou a dançar. A Bíblia diz que ele estava ali vestido de um roupão de linho fino. E ele começa ali a dançar, ele começa ali a se alegrar na presença do Senhor. Eu quero dizer algo para você: enquanto você carregar a presença do Senhor na tua vida, haverá abundância de alegria. Enquanto você carregar a presença do Senhor na tua vida, grandes coisas acontecerão, porque o importante é que você venha fazer isso, mas que venha fazê-la com excelência, porque grande é o Senhor e poderoso nas nossas vidas para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Então, em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra, faça a obra do Senhor com excelência e seja grandemente abençoado. Eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.